Eu falei na semana passada que o filho do Evangelos Marinakis é quem estava convencendo o pai a comprar o Vasco da Gama. Aliás, o bilionário grego tá rindo à toa, hein? Eu disse também que o Pedrinho iria contactar o Richarlison. Os dois novos reforços do Vasco vão se apresentar em janeiro. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve para se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor, de ontem para hoje, veio a informação de que o filho do Evângelo estava querendo convencer o pai a comprar o Vasco porque ele adorou o Rio de Janeiro. Quando aqui esteve, o Olympiacos jogou contra o Flamengo no Maracanã, sub-20, e ele adorou a cidade maravilhosa. Peraí. A família Marinakis tem dinheiro suficiente para ir ao Rio de Janeiro, passear quantas vezes quiser. O interesse não é pela cidade do Rio de Janeiro. Eles podem, inclusive, morar no Rio, se quiser. O interesse é pelo Vasco da Gama. Ou alguém aí acha que eles moram em Vila do Conde, sede do Rio Ave de Portugal. Óbvio que não. O interesse da família foi comprar o Rio Ave. E o interesse não é no Rio, é no Clube de Regatas Vasco da Gama. Fato é, e eu disse na semana passada, que o filho do Evângelos é que começou a forçar a barra, mostrando ao pai o Vasco da Gama, primeiro através das redes sociais, com a força da torcida do Vasco, que cutucou demais o filho. O pai fica distante das redes sociais. O pai não acompanha muito, o filho sim. E aí ele mostrou, pai, olha só o Vasco, olha isso aqui, olha esse time brasileiro. E aí começou o interesse do Evangelos Marinakis no Vasco, depois dele estar negociando com São Paulo. Eu já disse isso aqui também. Talvez ele até já estivesse fechado com São Paulo, se não tivesse surgido o Vasco na vida dele. E o Evangelos Marinakis está vivendo assim um momento de decisão em relação ao Vasco da Gama. Ele já tem um vasto material sobre o que era o Vasco, o que é o Vasco e o potencial futuro. Sobre as dívidas do Vasco, ele tem uma clara noção. A questão é financeira. O quanto vale empregar o dinheiro no Vasco, quanto tempo ele acredita que terá um retorno, se vale ou não a pena. Aí é algo muito pessoal de você fazer um investimento querendo ter um retorno para daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, é algo pessoal. E o Marinakis está fazendo as contas. É uma questão de calculadora, de enxergar o quanto eu quero gastar nesse momento, prospectando um retorno financeiro. Ele não quer perder a oportunidade. Ele não quer perder. Ele está acompanhando também os movimentos de outros interessados no Vasco. Está rindo à toa. Não é para menos. O investimento que ele fez no Nottingham Forest, na Inglaterra, o time é o 4º colocado da Premier League, ontem voltou a vencer. Está atrás somente do Liverpool, do Chelsea e do Arsenal. O Nottingham Forest está na frente do Manchester City, está na frente do Manchester United, está na frente do Aston Villa, está na frente do Everton, está na frente do Tottenham. Então, é um momento de alegria. Sobre o Richarlison, foi o próprio presidente Pedrinho quem ligou para o Richarlison. E eu falei aqui em algumas oportunidades a importância desse movimento. O Vasco precisa estar acompanhando de perto, assim como todos os outros grandes clubes do futebol brasileiro. Pintou uma oportunidade ali, opa, e aí? Como é que é? Como é que não é? Qual é o teu interesse? O Vasco precisa estar a par, para não perder.
oportunidades. O Richarlison é um torcedor vascaíno. Recebeu como resposta o Pedrinho de que o Richarlison quer permanecer no Tottenham. E por que a importância desse telefonema? Porque se houver algum problema entre ele e o Tottenham, se amanhã ou depois o Tottenham comunicar, Richarlison, se você quiser pode procurar outro time que a gente está a fim de vender, ele já liga para o Vasco. Agora surgiu essa brecha. E aí conversa, se vai concretizar ou não, é uma outra história, mas o Vasco precisa estar no bolo. Nas contas do Pedrinho, ter o Richarlison em São Januário iria aumentar muito a campanha de sócios do clube, como foi com o Coutinho, que aumentou em 38%. Segundo o próprio Pedrinho, o Coutinho se paga. O Richarlison talvez fosse pelo mesmo caminho, claro, se o Richarlison aceitasse uma redução salarial. Se você perguntar para mim, é uma loucura trazer nesse momento o Richarlison? Acho que é. Para o Vasco e para os outros concorrentes. Acho que o Richarlison ainda tem lenha para queimar na Europa. Pelo menos até a próxima Copa do Mundo ou pós-Copa do Mundo. Mas, beleza, tô aqui, tô atento, alô Richarlison, tô acompanhando, qualquer coisa fala comigo. Acho que é por aí. 2 reforços já afirmados com o Vasco, né? Faltando apenas anunciar de maneira oficial, assinar contrato, essa coisa toda, mas são jogadores apalavrados. Lucas Freitas, zagueiro, pertence ao Palmeiras, estava no Juventude, o Juventude queria ter a permanência do jogador, a proposta do Vasco foi melhor, então o Palmeiras acaba tirando o jogador de Caxias do Sul, levando para o Vasco da Gama. O zagueiro Lucas Freitas e o Tietê, estava no Botafogo, não renovou o contrato, vai para o Vasco. Ambos os jogadores está na proposta no perfil que interessa ao Vasco, que é não pagar qualquer multa rescisória, não pagar nada a mais do que o salário do atleta, no caso do Lucas Freitas, né, uma negociação de empréstimo com o Palmeiras, mas o Vasco não pagando qualquer multa rescisória ou adquirindo, né, direitos federativos, enfim. Então, Lucas Freitas e Tietê se apresentam no Vasco no dia 6 de janeiro, assim como os titulares, né, os jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro vão se apresentar somente no dia 6, outros atletas no próximo dia 27 para iniciar a campanha no Campeonato Carioca, o Vasco estreando no dia 11 ou 12 de janeiro. A federação ainda vai definir diante do Nova Iguaçu, com mando de campo do Nova Iguaçu. Lembrando a você, de segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem a Hora do Vasco, aqui no meu canal do YouTube, ao vivo. Tô te esperando.